extracelular, intracelular. O que acontece com o nosso corpo? O nosso alimento, ele entra pelo tubo digestivo, é quebrado e só depois é absorvido. Então, ó, é primeiro extracelular, porque a digestão ocorre no tubo digestivo, e depois que ela vai ser absorvida pela célula sendo intracelular. Nos poríferos, não. Não existe um tubo digestivo, não existe um sistema digestivo nesse animal. Existe uma câmara que capta esse alimento pelo movimento flagelar. Mas a digestão mesmo vai se dar no aquanócito por fagocitose ou por pinocitose. Bom, e as outras células como é que elas se alimentam? Se alimentam por difusão. O coanócito, no momento que ele se alimentou, ele passa as suas sobras por difusão ou por osmose, né, pelos movimentos passivos ou ativos, para as células vizinhas. E assim as células vão se alimentando. Agora percebam um detalhe da coisa. Lembra da nossa subdivisão de câmara atrial, ascon, sícon e leucon? Então, quanto mais complexa é essa minha câmara atrial, maior vai ser a quantidade de coanócitos que eu tenho realizando essa digestão. Logo, melhor as chances de todas as células do meu corpo, do corpo do porífero, receberem uma quantidade maior de alimento e maior vai ser o desenvolvimento desse corpo, desse porífero. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer para vocês, né? Então, quanto mais ramificado, quanto mais complexo é o meu átrio, mais coanócitos eu vou ter, maior a absorção de matéria orgânica eu vou ter, maior a chance de que todas as células que fazem parte dessa colônia se alimentem, maior o corpo do meu bicho. Beleza? Eu acho que com relação à anatomia era isso. Com relação à reprodução desses animais, eles podem fazer reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela pode ser, e é na maioria das vezes, monóica. Mas existem espécies que são dioicas. Monóicas, animais hermafroditas, dioicas ou dioicos, animais que têm os sexos separados, corpo masculino e corpo feminino. É importante que se fale que no desenvolvimento, na formação do zigoto desses animais, se forma uma célula, né, uma estrutura flagelada que nós chamamos de anfiblástula. Então o zigoto se desenvolve formando anfiblástula, toda ciliada, movimentação ativa, e a partir daí é que ela vai buscar o seu ambiente, o local no oceano mais propício para a fixação e posterior desenvolvimento numa nova esponja. Com relação à reprodução assexuada, as clássicas, brotamento ou fragmentação. A gente pode pegar a esponja e esfarelar. Cada farelinho vai dar origem a uma nova esponja. Elas têm um poder de agregação fantástico. Então, a reprodução, talvez mais comum no ambiente, seja mesmo a reprodução assexuada. Algum animal fugindo, escapando do outro, bateu num porífero, fragmentou, formação de novas esponjas. Vejam essas imagens. A gente consegue perceber nitidamente a presença, então, desse orifício na parte superior do corpo do bicho, que nós chamamos de ósculo. Esse, então, é uma grande esponja, né, em comparação com o corpo de um mergulhador. A outra imagem, uma outra esponja, né, onde vocês podem observar, então, que existe uma interação desses animais com outros e a própria natureza. Ali a gente vê que passa um peixe por perto. Então, o que acontece? Nós falamos que esses animais não possuem tecidos e não possuem sistemas como consequência. Como é que funciona, então, a respiração? A respiração, ela é por difusão. E como é que funciona a excreção? Da mesma forma, por difusão. Então, o que acontece? Excreção, difusão, circulação, respiração, tudo isso é por difusão, que é essa troca direto de cada uma das células com o ambiente. Bom, agora vamos dar uma olhadinha numa enquete que a gente fez nas ruas, perguntando, afinal de contas, você já foi atacado por uma medusa? Quando você vai no litoral, você já viu alguma medusa? Cara, nunca vi uma medusa. Com água viva? Uma água viva, sim. Sabe o que acontece quando a gente toca o corpo delas? Depende da água viva, né? Algumas podem queimar, outras acho que não. Quando vocês forem ao litoral, vocês já viram alguma medusa? Não. E uma água viva? Não. Água viva já. Sabe o que acontece quando a gente toca elas? Queima a pele. Queimadeira feia? Muito feia. Você já levou alguma queimadura? Queimadura? Já.
Já? O senhor, quando foi no litoral, já viu alguma medusa ou água-viva? Já. Sabe o que acontece quando a gente toca o corpo delas? A gente se queima, né? Queima a pele. Água viva já. Já? Já. O que aconteceu quando ela queimou, quando ela atingiu o seu corpo? Queimou, ficou ardendo. Aham, ficou vermelho. Nessa enquete, nós começamos a introduzir o assunto chamado quinidários, né? Esses animais que promovem, então, essas queimaduras, essas sensações de urticância no corpo, são os quinidários. Os quinidários são animais formados por praticamente 99% de água no seu corpo. E possuem uma estrutura também extremamente simples. Porém, eles possuem e formam tecidos no seu corpo. Eles já conseguem formar, ainda que um pífio, um muito simplificado, mas conseguem formar já sim sistemas. Então nós temos dentro dos quinidários 3 subdivisões. A primeira subdivisão é a subdivisão que nós chamamos de hidrozoários, as hidras. Pelo desenho que você consegue enxergar agora no seu vídeo, nós percebemos que as hidras possuem uma boca que está voltada para o lado superior do corpo, tentáculos que envolvem essa boca justamente para a captura do seu alimento, uma cavidade gástrica, percebam, já existe uma cavidade gástrica, um princípio de tubo digestivo e também, né, uma camada, né, de revestimento que nós chamamos de epiderme e uma camada de revestimento dessa cavidade gástrica que nós chamamos de gastroderme. Gente, entre a epiderme e a gastroderme existe uma substância gelatinosa que nós chamamos de mesogleia. Animais de corpo gelatinoso, geleia, mesogleia, geleia, mesogleia, entenderam? Então, o que acontece? As hidras são animais que são chamados de animais bentônicos, porque vivem no fundo do mar. As hidras são animais extremamente sensíveis, delicados. Percebam a leveza que existe nessa foto ampliada que nós encontramos da hidra no fundo do mar. Olha a próxima figura. Então, gente, as hidras são animais extremamente delicados, né? São animais sensíveis. Na segunda divisão, nós encontramos os sifozoários, as famosas medusas, também chamadas de mães d'água. Olhem no desenho do nosso vídeo. Nós encontramos, gente, de forma esquemática, uma medusa como se fosse uma hidra, só que agora voltada de cabeça para baixo. A boca agora não é uma boca superior, né? Não é uma boca voltada para o lado superior, agora é uma boca voltada para o fundo do oceano. Ela continua tendo um revestimento gástrico, uma gastroderme e também uma epiderme que forra todo o seu corpo pelo lado de fora. E entre, de novo, o revestimento gástrico e a epiderme, ou seja, entre a gastroderme e a epiderme, continua existindo essa geleia, a chamada mesogleia. E também, da mesma forma, os tentáculos orais. Agora, olha que comparação legal. Os sifozoários funcionam como se fosse um guarda-chuva. Essa parte superior que a gente observa também é chamada pelos biólogos de umbrella. Adivinha por quê? Porque umbrella no inglês significa justamente o guarda-chuva. E olha só por que sifozoários. Quase furei meu olho. Eles se locomovem dessa forma. E para eles se locomoverem dessa forma, é óbvio que eles precisam ter um sistema muscular, ainda que muito simplificado. Então, olha só, a contração desses músculos faz com que a água seja jogada para baixo e olha o bicho subindo. Ó. A água seja jogada para baixo e olha o bicho subindo. Ó. Então, dessa forma, eles são chamados de animais sifozoários e eles acabam, então, se locomovendo. São animais móveis. Ao contrário das hidras que vivem no fundo e que têm a sua locomoção por cambalhotas ao léu, né? Ao bel prazer das águas do mar. Vejam essas imagens que mostram o colorido desses animais. Bonitos, não é? Pois agora vamos falar dos antozoários, a última classe dentro do filo dos quinidários. Os antozoários, gente, muito, muito importante. São eles os responsáveis pelo que nós chamamos de corais. Eles são os corais. Muitos alunos confundem isso na hora da prova do vestibular ou até mesmo no seu colégio, dizendo que corais são os poríferos. Não.
Os corais são os antozoários. É essa subdivisão, é essa classe dentro do filo dos quinidários. Eles são os responsáveis, então, pelas formações que nós chamamos de corais. Então, gente, percebam que eles possuem um corpo mais resistente, formado por sílica, por carbonato de cálcio, com o desenho que vocês estão vendo no seu vídeo. Você vê apontado a estrutura que nós chamamos de faringe, né, que é uma dobra para dentro ou parte da cavidade gástrica desse animal. Então, gente, os antozoários têm como característica também os tentáculos, também uma boca voltada para o lado superior, mas principalmente, gente, gravem a presença dessa faringe no corpo deste bicho. Gente, os corais formam estruturas, né, que são muito grandes no fundo do mar. Acredita-se que o maior ser vivo do mundo esteja na costa da Austrália, formando o maior recife de coral existente no planeta. E por que um animal só? Justamente pelo tipo de reprodução que esse animal tem, que daqui a pouco a gente fala. É importante, gente, vocês se darem conta de que a respiração desses animais ainda é uma respiração por difusão, porque eles ainda não possuem esse sistema. Da mesma forma, a excreção também é por difusão, porque eles ainda não possuem esse sistema. Mas a digestão, não. A digestão, como eu já falei para vocês, já existe uma presença de um saco digestivo. Não é um tubo digestivo, é um saco digestivo. Ou, para quem ainda quiser a minúcia, um tubo ou um saco digestivo incompleto, porque só possuem boca, ainda não possuem ânus. São animais protostomados porque o blastóporo, lá na origem embrionária, dá origem à boca. Bom, nessa cavidade digestiva, então, a digestão passa a ser extracelular e depois intracelular. E a captura deste alimento se dá por células que nós chamamos de quinidoblastos. Gente, o filo quinidário é caracterizado justamente pela presença desses quinidoblastos, que são células que produzem uma substância altamente urticante, que é responsável pela sua queimadura na época de verão, quando você mergulha em águas quentes. Esses animais, eles não têm qualquer senso de localização, eles não possuem um sistema nervoso complexo como nós, com a presença de cérebro, não. O sistema nervoso desses animais é um sistema difuso. O animal não tem consciência nenhuma do que está fazendo, ele está lá na água, se movimentando. Quando, de repente, gente, pela transparência, o banhista ou